Boa tarde a todos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez, mais um sábado, né? Nesse mês abençoado, que é um mês dedicado a divulgar a vida e a obra da nossa querida Dona Ivone. Hoje nós estamos recebendo o companheiro querido Pedro Camilo. Pedro Camilo, que é um grande estudioso, grande divulgador da vida e da obra da Dona Ivone. Pedro Camilo, esse companheiro querido, ele tem diversos livros, né, editados. Um deles, esse, Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações. Outro livro muito interessante, muito estudado por nós, é Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que o Pedro Camilo também compilou as entrevistas da nossa querida Dona Ivone. Um outro que é muito também estudado nas mediúnicas, que é Devassando a Mediunidade, que é estudando a obra, né, da dona querida Ivone. E esse que é o Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa. E ainda o livro infantil, que é o livro A Pequena, é um livro, acho que o único infantil que ele tem, que é A Pequena Tuti. E por uma displicência, esse que deveria estar próximo, né, a nós que temos grande carinho pelo trabalho da evangelização, quando acaba esse, na verdade, nós esquecemos. Mas temos ele também, mas está junto do material. É um outro livro também, também que traz a história, a vida e a obra também da Dona Ivone para o público infantil. Então, vamos receber esse companheiro querido, Pedro Camilo. Olá, Regina. Olá, querido Pedro. Tudo bom? Tudo bem, querida. Boa tarde para você, boa tarde para todas as pessoas que estão aí assistindo pelo YouTube. Muito bem-vindo. Faltou algum livro que eu tenha esquecido de divulgar? Acho que o único então, que eu não apresentei foi exatamente da evangelização. O Tuti, a Menina Médium. Mas são esses os 5 sobre Dona Ivone, né? Sobre a Ivone, Isso. são eles. Só da Dona Ivone esses, né? Isso. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura desse livro aqui, Recordações da Mediunidade, livro esse que, no momento, lá o grupo de estudo, nós, né, estamos estudando, e nós vamos fazer um corte da introdução desse livro, que são palavras da Dona Ivone mesmo. Então, no corte que nós vamos fazer, a Dona Ivone vai nos dizer assim: consideramos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus. Porque sentimos que, absolutamente, não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigia das nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada Espiritismo. Então, vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Deus, Pai de amor, de bondade infinita, a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. Aos amigos queridos da espiritualidade que nos assiste, nós agradecemos por esse momento e rogamos, Senhor, assistência. Ampara, nos ajuda para que possamos aproveitar desse momento, desse encontro, que possamos nos concentrar em tudo que o companheiro vai dividir conosco, que nós, Senhor, saibamos aproveitar e refletir e colocar, Senhor, se possível, também em nossas vidas. Em nossas vidas, porque, na verdade, a Dona Ivone é um grande exemplo para todos nós de transformação, um grande exemplo que ela, nessa última existência, à luz da doutrina espírita, nos trouxe. E assim, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a aproveitar desse encontro. Pedimos também que abençoe a todos os nossos afetos queridos, nossos amores, abençoa a nossa família, abençoe nossos amigos, abençoa, Senhor, nesse momento, a toda a humanidade. Rogamos a Ti, divino amigo, que possa envolver o amigo querido em vibrações de luz
que ele possa receber, Senhor, os eflúvios nesse momento. E nós possamos, Senhor, aproveitar dessa tarde, aproveitar desse momento, desse encontro. Permanece, Jesus amado, conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, agora conosco, nós vamos ouvir o companheiro aí, Pedro Camilo. Mais uma vez, Regina e todas as pessoas que estão nos ouvindo, as amigas e os amigos do GEIP de Niterói, e também as pessoas de outras partes, né? De Salvador, tem muita gente aí, de outros lugares. Engraçado que hoje eu estava pensando aqui em Coimbra já são 8h11, são 4 horas de diferença, e eu pensava comigo, se eu estivesse no Brasil, e se estivéssemos em tempos normais, este era um final de semana de estar em Niterói, aí convivendo com vocês, como tem sido aí ao longo de alguns anos já, nesse mês tão querido, que é o mês de Ivone Pereira, e que nos traz aí tantas reflexões e tantas possibilidades de estudo e de aprendizado. Eu vou trazer hoje, eu vou pedir licença aqui para fazer uma projeção de slide. Eu vou trazer hoje um aspecto de uma pesquisa que eu comecei no ano passado e eu não tenho tido tempo de me dedicar a ela, né, por conta do doutorado e de outras questões profissionais, né, embora afastado da universidade. Eu continuo trabalhando aqui porque não tenho bolsa e aí preciso também fazer uma série de trabalhos ligados ainda ao Brasil para poder que as coisas se aconteçam, né? E eu não tenho tido tempo de me dedicar o suficiente para essa pesquisa, mas é uma pesquisa que eu acredito que é fruto aí desses 22 anos de reflexões, de estudo, de divulgação da obra da Ivone Pereira, e a gente amadurece, né? Amadurece enquanto pessoa, amadurece o pensamento e amadurece em relação ao objeto de trabalho. Eu acho que se eu fosse escrever hoje o Heroína Silenciosa, eu escreveria outro livro. Tenho até pensado em escrever uma outra biografia a partir de um outro lugar de fala, de uma outra reflexão, de uma outra forma de lidar com o conhecimento da obra da Ivone Pereira. E tem muitas coisas que a gente lê há um certo tempo e não enxerga ou não entende da forma adequada. E um dos pontos, né, que suscitaram essa série de pesquisas, eu tenho brincado dizendo para algumas pessoas que eu precisaria fazer outro doutorado para poder levar essa pesquisa adiante, que é uma pesquisa em torno de alguns detalhes dos romances, de tentar identificar algumas pontas de novelo que foram deixadas no romance. Essa vontade, esse acordar para essas questões, veio exatamente a partir de um trecho de uma das obras da Ivone, que é Recordações da Mediunidade, em que ela diz claramente, né, aquilo que eu passei a chamar de chaves de compreensão. A expressão não está nela, a expressão fui eu quem dei, mas o conteúdo é dela, e a gente passa por ali, lê aquilo, não entende, e em um momento dá um estalo e abre né, a possibilidade de muitas reflexões. Eu vou colocar aqui, fazer a projeção. Espero conseguir. Fizemos uns testes aqui, porque eu sempre me atrapalho no StreamYard para fazer essa projeção. Vamos lá. E acho que agora eu consigo, sim, colocar. Então me digam, por favor, no chat, eu vou tentar olhar aqui pelo chat, se vocês estão vendo tranquilamente aí a tela, com os dizeres Ivone Pereira e as chaves de compreensão dos romances mediúnicos, tá? Essa é a tela que está exibida aí. Eu queria começar, queria começar a fala trazendo uma reflexão, ok, Lúcia e a Carmen aí dizendo, abraço para você, Lúcia, Jupira, Sica, Edna, Angélica, Neise, Cíntia, Maria Lúcia, uma turma boa que está aí, Tamar Bicho, um abraço para vocês. E eu quero começar com uma reflexão que vem lá do livro Divina Presença, ditado pelo Espírito Yoga Shri Rishnan, pelo médium Elzo Ferreira de Souza, e essa reflexão exatamente é a que está aí. Mentes são como paraquedas, somente funcionam quando abertas, né? E essa reflexão vem a propósito exatamente do que vamos falar
um pouco do que vamos falar, mexe com o que já sabemos, né, da história da Ivone, com as narrativas em torno da história da Ivone, e requer da gente aí um exercício de abrir a mente um pouquinho para entender aquilo que vamos apresentar como especulações. E é importante dizer isso, né? Eu não tenho falas conclusivas, definitivas para trazer, são especulações, mas especulações que vão ser fundamentadas, e bem fundamentadas, como vocês verão, na própria obra da Dona Ivone, ou da Ivone Pereira, e de uma série de elementos que foram surgindo aí ao longo das pesquisas, né? Vamos lá. A Ivone Pereira produziu muita coisa, né? Muitos livros foram produzidos por ela, mas o destaque, podemos dizer assim, da sua produção são os romances mediúnicos. Eu diria as obras romanceadas em sentido amplo. E por que eu digo em sentido amplo? Porque ela também escreveu novelas mediunicamente, né? Nos livros, no livro Nas Telas do Infinito estão novelas, aliás, também Dramas da Obsessão, que está aí como romance, tem 2 novelas, né? Embora uma seja maior e possa ser muito bem enquadrada como um romance, e há os contos, né? Os contos de Tolstói e Charles, que estão nas obras Sublimação e Ressurreição e Vida. Memória de um Suicida é um romance diferente, né? Não é um romance clássico, eu não sei nem se daria efetivamente para classificá-lo como romance, embora, de um modo geral, nós o classifiquemos como tal, mas ele traz narrativas, né, do Camilo Castelo Branco e toda a construção que nós já conhecemos, mas há os romances, que são belíssimos romances, são excelentes romances, de qualidade literária, de qualidade da linguagem, né, uma linguagem realmente diferenciada, e que são romances que, dentro do que nós conhecemos, do que ela mesma propõe, são romances que trazem muito mais do que simples histórias, são romances que, em sua maioria, expressam aspectos de existências passadas da Ivone Pereira. Então nós temos aí a lista desses romances, né? Nas Voragens do Pecado. Se eu tivesse esquecido algum, me digam, eu preparei esse material, eu fui construindo o slide hoje, né? Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, O Drama da Bretanha, estes 3 aí que compõem a trilogia sobre vidas passadas da Ivone Pereira, Amor e Ódio, que eu considero um dos mais belos romances espíritas da literatura, que nós temos aí, dos romances mediúnicos e não mediúnicos da literatura espírita, Dramas da Obsessão, que eu já expliquei que na verdade são 2 novelas, mas a primeira, que é Leonel e Judeus, eu acho que dá para enquadrar sim como um romance, talvez, A Tragédia de Santa Maria e Memória de Suicida, em relação ao qual nós já fizemos algumas observações. Então, esses são os romances, e os 3 primeiros romances da Ivone são aqueles que despertam aliás, o Amor e Ódio também, que desperta, aliás, todos eles, a grande verdade, eu vou falando e vou refletindo, todos eles têm pano de fundo, como pano de fundo, vidas e casos reais, né? Casos reais, são inspirados em casos reais, e eu digo tranquilamente inspirado em casos reais, porque assim como os filmes, os romances, eles não retratam literalmente o que aconteceu, mas eles são fundamentados, eles partem, né, daquilo que de fato aconteceu, e não seria diferente em relação aos romances espíritas e aos romances mediúnicos em particular. Em Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira traz uma opinião de Bezerra de Menezes sobre os romances espíritas, tá? Está aí colocada uma página de livro, a página 98, é claro, que se refere à edição que eu pesquisei, não estará necessariamente em todos os livros nessa página. Eu não quis colocar os detalhezinhos, não, só para a gente não gastar muito tempo, eu mesmo para não gastar o tempo. Mas olha o que diz o Bezerra de Menezes sobre os romances espíritas, na palavra da Ivone Pereira. O espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em certa obra mediúnica a nós concedida, Tramas da Obsessão, classifica os romances espíritas de similares das parábolas messiânicas, visto serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas igualmente foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e de suas azáfamas diárias. O comentário da Ivone vem a propósito dela registrar o quanto pessoas à época, e ainda hoje esse pensamento é muito comum, muito corrente, de afirmarem que não gostam de romances, não recomendarem romances, porque não seriam a fonte primária de conhecimento do espiritismo, de fato não são, mas ela vai fazer uma defesa dos romances, dizendo que eles são, sim, importantes fontes de conhecimento, de aprendizado, e que o Bezerra classificava
dessa forma, né, como similares das parábolas messiânicas. E aí é importante dizer, o estudo dos romances, o conhecimento não substitui o estudo das obras clássicas, né? As obras de pesquisa, de experimentações ou de consolidação teórica, como as de Kardec, a de Leon Denis e as de outros tantos, né? Os clássicos da época de Kardec e do pós-Kardec, do início do século XX, e outros tantos que vão se consolidando ao longo do tempo. Mas eles são, sim, fonte importante de conhecimento, especialmente para pessoas que não têm, digamos assim, um preparo intelectual tal que lhes permita conhecer determinadas nuances de livros, embora a gente saiba de todos os cuidados que se tenha, e isso aqui não está em questão, que se deve ter em relação aos romances, porque é preciso que se anteceda um conhecimento teórico bastante bem fundamentado para poder lidar com seu conteúdo. O Bezerra, então, compara com as parábolas, e nós sabemos que no processo de ensinagem de Jesus, as parábolas foram um recurso interessantíssimo, importante. A recriação da realidade com elementos, né, elementos de reflexão moral do dia a dia, como Jesus fazia, claro, usando, naquela época, para ele, usando o recurso da oralidade, embora as parábolas também possam ser escritas, e de fato, no caso de Jesus, foram reduzidas a termo, digamos assim, por quem as escutou, mas são textos, são histórias bem mais curtas e com formato diferente dos romances. Os romances são maiores, são mais extensos e permitem abordagens mais profundas. Então, o Bezerra compara uma coisa a outra para dizer o seguinte: olha, os romances, tal como as parábolas, são importantes ferramentas, sim, de aprendizado de conhecimento das verdades eternas, no caso aqui das verdades espíritas. A Ivone Pereira também tinha uma opinião, e aqui especificamente sobre os romances mediúnicos, quando ela vai fazer essa defesa. Engana-se, pois, diz ela, quem julgar os referidos romances histórias ilusórias, simples composições artístico-literárias para fins de propaganda doutrinária. Estamos autorizados a declarar, dada a nossa longa convivência com os mentores espirituais, que na grande maioria, pelo menos se não na totalidade, nos romances mediúnicos existe a verdade de vidas humanas como fundamento, senão relatórios ligeiramente alterados, a fim de não identificar completamente as personagens. Diga de passagem que os destaques são meus, tá? Os grifos aí são meus. Então vejam, o que é que ela vai dizer? Que os romances de fato são baseados em vidas reais, alterados, e ela propõe ligeiramente alterados, né? A fim de não identificar completamente as personagens, mas que de fato se baseiam e encontram como fonte de inspiração a vida real. E aí há de se pensar, né? Há de se pensar bastante sobre isso, por quê? Porque um escritor, né, um bom escritor, ele, como Vitor Hugo, como outros tantos que nós conhecemos, essa de Queiroz, e podemos pensar aí a Aloysio de Azevedo e outros tantos, eles naturalmente escreviam a partir de sua experiência, daquilo que viam, daquilo que ouviam, daquilo que presenciavam, e, claro, eles criavam e recriavam a partir da realidade. A vida real era um substrato importante, mas isso não os impedia de criar. E é exatamente isso que dizemos, e aí entra a minha opinião, né, na minha ousadia, no livro Devassando a Mediunidade, quando registra o seguinte: os escritores do além, a exemplo do Vitor Hugo, Leon Tolstói, Camilo Castelo Branco, não perdem sua imaginação e criatividade pelo simples fato de terem desencarnado. Isso é importante registrar. Ao contrário, na condição de espíritos, mais se dilatam suas qualidades litero-intelectuais, permitindo-lhes aproveitar os fatos reais de maneira singular, quer dando um colorido especial às narrativas verdadeiras para tornar mais saborosa e atraente a sua apreciação, quer combinando várias histórias em uma só, para que o conjunto dos ensinamentos se faça mais harmonioso e profundo. De fato, né, a gente pensar em limitar esses espíritos a uma simples descrição, né, da realidade seria algo que não corresponde, né? Não corresponde à verdade das coisas, tá? Então, é importante pensar dessa forma. E isso, né, e esta possibilidade de recriação, de recontação das histórias, utilizando alguns recursos, está dito de forma bastante clara e incisiva no livro Recordações da Mediunidade. Esse é o ponto. É esse o detalhe pelo qual eu passei algumas vezes, inclusive trato disso no livro Devassando a Mediunidade, mas comecei a olhar com um olhar diferente de um tempo para cá e a me permitir pesquisar, revisitar os romances com esse olhar,
tentando encontrar esses fios e essas questões que estão ali implicadas. Que trecho é esse? Que materializa aquilo que passei a chamar de chaves de compreensão. É exatamente esta parte que está no livro Recordações na Mediunidade, neste mesmo capítulo que trata lá, se não me falha a memória, dos arquivos da alma. As chaves de compreensão dos romances mediúnicos. Olha o que diz a Ivone. Sabemos também que os escritores do plano invisível, que concedem obras literárias aos encarnados, se estas são românticas, costumam, primeiro, reunir trechos de uma existência e trechos de outra para a lição mais completa e lógica, figurando-os como se tratasse de uma única fase planetária. Substituem, segundo ponto, nomes, deslocam datas e localidades, quase sempre com a finalidade de não identificarem as personagens. Terceiro ponto, ampliam a moral da história, adaptando-a aos ensinamentos evangélico-espíritas, no intuito de dotarem a obra de finalidade educativa. Quarto ponto, enxertam frequentemente noticiário espírita autêntico da época para fins de propaganda, tal como vemos no conto O Paralítico de Kiev, a nossa faculdade concedido pelo espírito Leão Tolstói, sem, contudo, alterar a essência do caso na sua construtura veraz. E quinto ponto, enfeitam personagens e ambientes, transportando-os algumas vezes para a aristocracia, concedendo-lhes títulos nobiliárquicos, por não ignorarem que tais detalhes possuem a magia de melhor atrair a atenção do leitor, encantando-o com a arte toda especial, muito embora algumas personagens fossem realmente as antigas figuras da nobreza. Então, olha que coisa interessante. Esse trecho apresenta aquilo que eu tenho chamado de chaves de compreensão dos romances mediúnicos, que são 5 chaves, tá? Eu vou voltar aqui o slide. Primeira chave, reunir trechos de uma existência e trechos de outra, ou de outras, né? Como se tratassem de uma só, ou seja, combinar fatos acontecidos em várias existências. Isso já nos traz uma questão. E aí eu vou fazer uma leitura, e vou fazer os comentários com base nas obras da Ivone Pereira. Nós lemos, por exemplo, a trilogia de Ivone, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Damier e O Drama da Bretanha, como se os fatos tivessem acontecido exatamente como ali estão. Bem, se os espíritos lançam desse recurso de combinar existências, mais de uma, ou uma e outra, ou uma e outras, isso significa que, e eu não consigo pensar que ela estava se referindo a outros romances, não, ela estava se referindo à própria produção, aquilo que ela própria produziu. Então, a primeira abertura de mente que nós precisamos fazer é entender que aquelas narrativas, elas não são lineares. Elas não expressam exatamente como aconteceram no mesmo lance de existência. Certamente, aquelas narrativas têm combinações, tem trechos de uma e trechos de outra, ou de outras ali reunidos para compor aquelas narrativas. Segundo, substituem nomes, deslocam datas e localidades. Isso aí já é uma outra coisa também interessante, né? Porque, imaginemos no caso do livro Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado, o primeiro capítulo vai tratar da noite de São Bartolomeu, e recentemente, 24 de agosto, de 1572, portanto, são 449 anos da noite de São Bartolomeu. É um fato histórico bastante marcante e, naturalmente, o que é que o Charles faz? O Charles ali, certamente, mudou nomes, né? E também, possivelmente, mudou localidades, embora estivesse ambientado num determinado momento histórico específico, e que nos dá margem a pensar, porque ele usou muitos despistes, né? Muitos elementos para poder despistar de encontrarmos aquelas personagens. E um exemplo disso, e nós vamos tratar aqui hoje, é o personagem Luigi Narbonne, né? Que aparece ali com a série de qualidades e de informações que não correspondem a nenhum personagem histórico ligado aos eventos da noite de São Bartolomeu. Então, isso mostra como, de fato, a Ivone não falava de forma abstrata, ela estava falando de forma concreta, principalmente das obras que ela produziu. Ampliam a moral da história, adaptando-a aos ensinamentos evangélico-espíritas, ou seja, muitas vezes até mudando alguns aspectos de um fim de história, de um desfecho, para poder contemplar
os ensinamentos espíritas ou evangélico-cristãos, como gostava de expressar a Ivone Pereira. O livro Amor e Ódio, por exemplo, uma vez eu conversava com o Afonso Soares, que é muitíssimo conhecido da turma aí de Niterói, que mora aí próximo a vocês. O Afonso me dizia que o livro Amor e Ódio, o Charles modifica. Aliás, o Charles dá uma pista no prefácio do livro, na apresentação do livro sobre isso. Ele modifica o fim do livro, né? O Gaston, quando ele foge da Guiana, ele morre na fuga, ele morre no mar. Mas aí é uma mudança ali, né? Ele desembarca no Brasil e tem todo um desdobramento que eu entendo até que é não só uma mudança para dar uma afeição melhor ao romance, mas também uma forma de indicar que, de fato, se sabe, se tem notícia, eu registrei isso no livro, Entre Cartas e Recordações, da reencarnação daquele espírito no Brasil, lá pelos lados de São Paulo. A quarta chave, né, de compreensão, enxertam frequentemente noticiário espírita autêntico da época em que os fatos aconteceram para fins de propaganda, ou seja, e ela dá o exemplo, né, do caso do paralítico de Kiev, que é uma história maravilhosa, que está lá no livro Ressurreição em Vida. No paralítico de Kiev, o Dmitry Dolgorukov, ele quando desperta para a realidade espiritual, com o encontro dele com aquele personagem que teria sido a reencarnação de um dos czares russos, né, o Ivan V, se não me falha a memória, o Dmitry vai ter contato com o espiritismo, com fenômenos de materialização, de efeitos físicos, e está dito claramente aqui, aquilo foi um enxerto. O que é um enxerto? É algo de fora que é colocado dentro, né? Então, aquele lance foi um enxerto de noticiário espírita verdadeiro da época, para fim de propaganda, que não necessariamente compunha, na realidade dos fatos, aquela história. E aí a gente se transporta para outras questões. Por exemplo, e foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, e explico já para vocês, no Conto Nina, que está lá no livro Sublimação, para quem conhece as obras da Ivone Pereira. No Conto Nina, o Ramiro de Montalbán, depois que a Eponina Vidigal morre, ele vai à França ter contato com o espiritismo nascente na época de Allan Kardec. E aí, quando a Ivone diz que são enxertados noticiários espíritas autênticos da época para fim de propaganda, o que nos garante que, de fato, ali também não houve esse enxerto. Até porque eu fiz uma comparação de datas, eu não tenho tempo de falar nesta palestra de hoje sobre essa comparação de datas, mas as informações que são dadas no livro sobre, por exemplo, a primeira execução do Barbeiro de Sevilha, de Rossini, em Madrid, e que o Charles vai até o Teatro de Madrid, a Ópera de Madrid, que não existe com esse nome, era o Real Teatro de Madrid, as datas não batem, né? A execução dessa primeira peça se deu em 1950, no correr da cronologia, não tem como nós chegarmos a 1957 com os fatos tendo acontecido daquela maneira, mas isso é um assunto para um outro momento, não dá para tratar disso aqui agora, o tempo não vai permitir, e isso sugere que, de fato, ali houve um enxerto, como diz a Ivone Pereira, desse noticiário da época para fins de propaganda. Se é que, de fato, já que eles deslocam datas, localidades, se é que, de fato, aquilo aconteceu exatamente ali e naquele período, né? Se der tempo, eu vou falar disso no final. E enfeitam personagens e ambientes, transportando-os algumas vezes para a aristocracia, concedendo-lhes títulos nobiliárquicos. E isso isso tem uma repercussão sobre o imaginário das pessoas, e está dito que os espíritos fazem isso, e certamente também esteve presente ali na obra de Ivone Pereira. São 5, portanto, as chaves de compreensão propostas por ela. Reunião de trechos de mais de uma existência, num romance só. Substituição de nomes, datas e localidades, muitas vezes para evitar uma identificação plena. Ampliação e adaptação da moral da história, para atingir os fins de uma obra espírita. Enxerto de noticiário espírita da época e personagens e ambientes enfeitados com ares aristocráticos. O que acontece? Deixa-me ver aqui para onde é que eu vou voltar antes. O que acontece? Com isso em mente, eu comecei a revisitar a obra da Ivone Pereira, os romances da Ivone Pereira, na tentativa de encontrar algum novelo, algum fio de novelo aí no meio do caminho. E pensei o seguinte, bom, em relação a questões históricas, é muito mais fácil a gente tentar abordar os fatos que estão mais próximos do que os que estão mais distantes. E comecei naturalmente por Nina, né, pelo conto
Nina, que está lá no livro Sublimação, para tentar destrinchar algumas coisas ali. Como eu estou aqui na Europa, eu disse, poxa, vai que eu consigo fazer alguma pesquisa em loco, encontrar alguma coisa. E aí, no meio desse estudo do conto Nina, e eu tenho uma descoberta sobre ele, e vou tentar trazer no final da palestra, se o tempo permitir, eu, inadvertidamente, assim, fiz lancei no Google o nome Luiz de Narbonne, que é muito conhecido nosso, personagem do livro Nas Voragens do Pecado, como tenho feito ao longo dos anos. São 22 anos de pesquisa, e eu sempre lancei o nome do Luiz de Narbonne, como eu sei que muita gente já fez isso no Google, e nunca encontrei nada, nunca encontrei nenhuma referência histórica a um personagem como esse. E aí aconteceu de, em meio a essa pesquisa, quando eu estava fazendo buscas no Google, eu lançar de novo o Luiz de Narbonne por curiosidade e encontrei alguma coisa. Mas para a gente lembrar, para quem não lembra ou para quem não sabe, só para marcar, para registrar. Quem foi Luiz de Narbonne na narrativa, né? No livro Nas Voragens do Pecado, essa é a primeira capa do livro, eu encontrei na internet, ela está lá disponível em algum lugar. O Luiz de Narbonne é um personagem do livro Nas Voragens do Pecado, indicado no livro como ligado aos eventos da noite de São Bartolomeu e seus desdobramentos, mas não identificado na história da França, tá? Então, não há nenhuma referência histórica a uma pessoa chamada Luiz de Narbonne que tenha desempenhado as funções, nem com este nome, nem que tenha desempenhado as funções que lhe são atribuídas no livro, ligadas à noite de São Bartolomeu e aos desdobramentos todos que ali estão. Isso já sugeria o recurso, né, a mudança de nomes de personagens, essa maquiagem que os espíritos fazem para despistar a gente, mas não tínhamos elementos concretos até essa descoberta que eu fiz nessa pesquisa inadvertida. Suspeitava-se, diz o livro, essas informações estão lá Nas Voragens do Pecado, suspeitava-se que era filho bastardo de um rei da França, supostamente o Henrique II, que era pai do Carlos IX, filho da rainha Catarina, que era, na verdade, quem governava e quem foi a grande responsável do ponto de vista da condução política do país, ela juntamente com a igreja, pelos desdobramentos, né, pelo grande massacre dos huguenotes, em 24 de agosto de 72, e por tudo que aconteceu daí em diante. Recebeu educação sacerdotal, tendo sido considerado filho adotivo por um sacerdote identificado no livro como Monsenhor DB. Vamos mais. Atingiu, olha vamos prestar atenção nos detalhes, né? Eles não estão aqui à toa. Atingiu, isso está lá no livro, atingiu o ápice de sua carreira militar aos 25 anos, momento retratado no livro, e era respeitado no meio em que atuava. Na verdade, havia a expectativa, talvez, de que se tornasse um sacerdote, que não era estranho à época, sacerdotes que guerreavam, né? Não era estranho à época, mas era um capitão da fé, era um grande braço armado de todo o movimento que aconteceu. Casou-se com uma menina chamada Ruth Carolina Bretencourt de La Chapelle, né? Filha de um homem chamado Carlos, em francês Charles, né? O Carlos Felipe I, Philippe de La Chapelle. Esses detalhes são importantes para o que a gente vai falar um pouco a seguir. E quando desposou Ruth Carolina, ela ocupava a função de dama de companhia de uma rainha, que no caso era Catarina de Médici, né? Na trama do livro, que eu não vou entrar na trama, não é o objetivo do trabalho, mas na trama do livro, a Ruth Carolina, ela vai até Paris fingindo ser outra pessoa, Autília de Louvigny-Raymond, e como a Catarina de Médici conhecia, né, a família Louvigny, ela, quando vê a menina, percebe que os seus traços fisionômicos não guardavam qualquer relação com aquela família, mas sim com uma outra, que era a família Bretencourt de La Chapelle, que tinha sido vítima lá do capitão da fé, o Luiz de Narbonne. A Catarina, então, interpela a menina, que confessa tudo, elas fazem um conluio e a menina passa a atuar como uma espécie de dama de companhia, como uma dama do palácio lá da rainha Catarina de Médici, que passa a lhe dar algum tipo de proteção junto ao que ela pretendia, né, a vingança que ela desejava perpetrar. Isso tudo se encaixa no enredo do livro, né? O Luiz de Narbonne, ele é, como eu disse aqui atrás, ele era apresentado como filho bastardo do Henrique II, o falecido marido de Catarina, e dentro da história do livro tem sentido porque, sendo um filho bastardo, ele poderia, em qualquer momento, pretender o trono, né, e era um temor da rainha Catarina de Médici.
Na história da França, nesse período, só há referência a uma pessoa como filho bastardo do Henrique II, que era o Henri d'Angoulême, mas os detalhes, os aspectos não guardam nenhuma relação aqui com a história do Luís de Narbonne. E aí, o que foi que aconteceu? Né? Para quem está com curiosidade aí, a Carmen certamente está aí comendo as unhas agora. Pois é, Cíntia, eu achei. Cíntia bota aqui, eu nunca achei nada sobre ele. Eu aí lancei na internet o nome Luís de Narbonne e encontrei um Luís de Narbonne. Não na época dos fatos, mas encontrei um personagem chamado Luís de Narbonne no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. O que foi que aconteceu? Essas informações estão no Wikipédia, né? E elas foram retiradas da Enciclopédia Britânica, e aí é um fato novo aí. Há coisa de alguns anos, a Enciclopédia Britânica colocou seu acervo em meio digital. Então, muita coisa que estava somente no livro, na Britânica, né, como está aí no canto inferior direito da tela, são vários volumes, só pode ser conhecido de forma mais fácil a partir disso. E também este livro, é um livro de 2003, que a informação não estava disponível na internet, o dicionário de biografia de generais, né, da França, escrito em 2 volumes e publicado em 2003, que também, nesse livro, em informações na internet, eu encontrei o personagem Luís de Narbonne, tá? Então, essas informações da Britânica possibilitaram, e também desse livro eu encontrei nesses 2 lugares a mesma informação sobre um tal Luís de Narbonne Lara, né? E é muita coincidência este nome, né? Seria muita coincidência, né? Seria só uma coincidência se não fossem os detalhes que vêm atrelados a este nome, as informações. O Luís de Narbonne Lara nasceu em agosto de 1755, portanto, no final do século XVIII, não tem nada a ver com o século XVI, em Colordo, ducado de Parma, Itália, e faleceu em novembro de 1813 em Turgot, na Alemanha, ou Torgau, em alemão, acho que a pronúncia é diferente. Vejam, olha, sua mãe chamava-se François de Chaloux e seu pai Jean-François de Narbonne Lara. Mas tem um detalhe. Falava-se à época, e isso está registrado tanto na Britânica, conforme a Wikipédia, como no outro livro, dizia-se na época que, na verdade, ele era filho bastardo do Luís XV. Por quê? Porque o seu pai, o Jean-François de Narbonne Lara, em uma guerra, em uma batalha, ele sofreu uma lesão na região viril, né? E ele ficou impotente. Ele não tinha possibilidade de gerar filhos. E a mãe dele teria se tornado o amante de Luís XV. Daí, inclusive, porque o Luís de Narbonne recebeu o nome de Luís, né, em função da paternidade verdadeira, e dizia-se que ele, está aí a imagem dele, ele tinha traços fisionômicos que lembravam muito o rei. Então, ele era considerado filho bastardo do rei da França da época. Ele foi criado no Palácio de Versailles, onde recebeu uma educação principesca, e, à época, os clérigos eram os principais responsáveis pela educação dos filhos da nobreza, ou seja, ele foi educado por um clérigo, por um sacerdote. Também recebendo uma rígida formação militar, graças ao que foi nomeado para o posto de coronel do Exército, curiosamente com que idade? Aos 25 anos. A gente já viu esse número e essa referência aqui um pouco antes. Vamos mais. Foi comandante da guarda... Olha, e tem mais honrarias, eu não coloquei aqui para não tornar extenso, tá? Foi comandante da Guarda Nacional, marechal do campo, ministro da guerra e governador de Raab, sob o comando de Napoleão, dentre outras tantas honrarias militares, né? Ele esteve ligado primeiro, ele não tinha pretensão de que o antigo regime fosse derrubado, mas afastado do exército, o Napoleão chama ele para poder assumir funções, ele aceita o chamado de Napoleão, portanto, trabalha junto com Napoleão, e casou-se com uma mulher chamada Marie Adelaide de Montholon, e aí está o nascimento, a data de nascimento e de morte dela, com quem teve 2 filhas, Louis Amable Rion François de Narbonne Lara e também uma Marie Adelaide Charlotte. Agora, olhem este detalhe, o terceiro ponto.
Maria Adelaide de Montholon, Condessa de Narbonne e Lara, foi dama de companhia da princesa Vitória da França. Isso lembra alguma coisa a vocês? Filha de Luís XV. Seu pai, o pai dela, portanto, da Maria Adelaide, se chamava Nicolau, né, Nicolas de Montholon, e sua mãe se chamava Marguerite Fournier. Olha o sobrenome dela, gente. De La Chapelle. E essa Marguerite, a mãe de Marie, era filha de um tal Charles Fournier de La Chapelle e uma tal Marie-Louise de Raux. Isso não é curioso, né? Não é bastante curioso isso? Não são, portanto, não é apenas uma coincidência de nome. Existem pontos de identidade entre a história de um personagem, o Luís de Narbonne, do livro Nas Voragens do Pecado, e existem pontos de identidade entre esse outro personagem, o Luís de Narbonne e Lara, do final do século XVIII e início do século XIX. Quais são essas semelhanças? Quais são essas semelhanças? Eu elaborei um quadro, e claro, estou falando de uma especulação, tudo uma especulação, mas são indícios, né? E são coisas muito interessantes de se considerar. Olha o quadro aí, Luís de Narbonne e Luís de Narbonne e Lara. Luís de Narbonne suspeitava-se que era filho bastardo de um rei da França, que no caso era o Henrique II. E o Narbonne e Lara suspeitava-se que era filho bastardo de um rei da França, no caso Luís XV. O Narbonne do século XVI. Eu vou falar do Narbonne XVI, Narbonne XVIII para ficar melhor. Recebeu educação sacerdotal, tendo sido considerado filho adotivo por um sacerdote, o Monsenhor de B. O outro recebeu educação principesca, que era equivalente, era uma educação sacerdotal, o que indica que foi educado por religiosos, como era costume entre os nobres da época. Olha que coisa interessante aqui. Atingiu o do século XVI, o ápice de sua carreira militar, aos 25 anos. Gente, essa data está dita no livro, não é à toa que está registrado. Momento retratado no livro e era respeitado no meio que atuava. O do século XVIII, aos 25 anos, foi nomeado coronel do exército francês, posto a partir do qual ascendeu em sua carreira militar e que atuou até a morte. O do livro casou-se com Ruth Carolina Bretencourt de La Chapelle, filha de Carlos, em francês Charles, Philippe de La Chapelle, o sobrenome. O da história do século XVIII casou-se com Maria Adelaide, que era filha de uma mulher que tinha o sobrenome La Chapelle, Marguerite Fournier de La Chapelle, e neta de um Charles, claro, era um nome comum, alguém pode dizer aí, mas o sobrenome, La Chapelle. O do livro, quando desposou Ruth, ela ocupava a função de dama de companhia de uma rainha, que era Catarina de Médici. O da vida real, quando desposou Maria Adelaide, esta ocupava a função de dama de companhia de uma princesa, que era a Vitória de França, filha de Luís XV. Então vejam, o que é que se pode especular, né? De forma, e deixo bem claro que são especulações. Primeiro, os nomes estão aí, são 6 pontos, juntando com o nome, né, de identificação. E se nós formos para as chaves de compreensão, 3 delas podem ser identificadas aí nessa especulação, né? A reunião de trechos de mais de uma existência. Aí a gente pode pensar, será que esse Luís de Narbonne do século XVIII é uma das reencarnações daquele personagem que está lá no livro Nas Voragens do Pecado? Por quê? Se aquele personagem não existiu da forma como está ali, ele foi montado ali. E me parece que claramente montado com essas referências. E há que se dizer que a Ivone não tinha, à época, qualquer acesso a essa informação, né? Não tinha domínio de inglês, nem tinha como ter acesso à britânica. Estamos falando do século, da década de 50 do século passado, de uma pessoa com as dificuldades financeiras que ela possuía. Tá? Então, o que parece é que esse personagem foi montado ali, levando características deste outro. Mas quais as relações deste outro personagem do século XVIII com aqueles espíritos envolvidos na história do romance? Não sei. Substituição de nomes, datas e localidades. Você substitui nomes daquele evento, daquele momento, por nomes de um outro momento. E
Os personagens e ambientes enfeitados com ares aristocráticos. Por que não dizer isso? Né? Por que dizer isso? Porque nós vemos lá a Ruth Carolina, em relações com a Catarina de Médici, que é uma figura histórica bastante falada, bastante conhecida, e que suscita aí uma série de questões, de especulações, né? E esses personagens estão ali mergulhados no fervor das questões do trono da época em que o livro acontece. Então vejam, volto a dizer, eu não tenho nenhuma conclusão, eu tenho especulações, eu tenho mais perguntas do que respostas, mas eu tenho fatos, e esses fatos eu apresento para vocês. Para concluir a minha fala, o meu tempo já está quase esgotado, vocês me digam aí, meninas, pode até dizer pelo chat aí como é que está meu tempo, eu quero trazer mais um elemento. E eu dizia, isso apareceu na pesquisa sobre o conto Nina. E voltando lá para o Nina, tem uma hipótese do conto Nina que eu encontrei também pesquisando bastante e que eu vou trazer para vocês. No conto Nina, o personagem Conde de Montalbán, o Ramiro de Montalbán, que seria o Charles, ele é apresentado como um nobre espanhol madrileno de 26 anos, herdeiro de um tradicional nome da nobreza espanhola, perdão, e é dito que ele mantinha um hospital quase que exclusivamente à própria custa à época, que servia como albergue de socorro aos necessitados, eu não vou ler tudo porque o tempo já não permite, né? E que acolhia mães sem domicílio, crianças doentes, jovens sem recursos, né? Não era, portanto, apenas um hospital, era um centro, era quase um centro de assistência, como é colocado por Charles o nome, né? Associação Beneficente de Recuperação da Juventude. Ok. Quando eu voltei a fazer essas pesquisas, eu disse, bom, existe aqui um outro dado que pode tentar ser encontrado na realidade, né? Um hospital com essas características na Espanha e em Madrid. Comecei a fazer pesquisas, a buscar informações, busco aqui, busco ali, busco acolá, até que eu topei, depois de dias de pesquisa, com um livro chamado Los Hospitales de Madrid de ayer e de hoy, portanto, os Hospitais de Madrid de ontem e de hoje. É um livro, vejam, de 1952, é um livro antiquíssimo, que a Prefeitura de Madrid está ali, Ayuntamiento de Madrid, a Prefeitura de Madrid colocou virtualmente no site, e eu comecei a pesquisar os hospitais de Madrid. E aí eu fiz uma coisa, eu disse, bom, a história do conto Nina acontece no século XIX. Eu vou buscar os hospitais do século XIX em Madrid. Por erro, entre aspas, eu, ao invés de pesquisar, eu só ia pesquisar do século XIX, eu comecei a pesquisa pelo século XVIII, não me dei conta disso. Eu fui olhando, lendo, sem me dar conta. E eu topei com a descrição de um curioso hospital, um único com características parecidas com aquele que é narrado no livro Sublimação, parecidas, né? Parecidas, informações parecidas. O hospitalzinho, né? O hospitalio do Duque de Osuna. E aí está dito, né? Que nos anos finais do século XVIII, o esplendor do Duque de Osuna e do infantado Conde de Benavente converteu uma das edificações próximas a seu grandioso palácio, e lá está dito que muitas vezes até o palácio do Montalbán era convertido em lugar para acolher as pessoas mais simples. Número 5 da Rua dos Mancebos, em um precioso hospital ou enfermaria para os criados subalternos de sua casa, que eram assistidos por ele mesmo, médico e cirurgião dos duques. Perdão, pelo mesmo médico e cirurgião dos duques. Desse hospitalzinho, faz elogios Mesonero romanos em uma de suas obras. Eu ainda não encontrei essa obra, mas eu tenho pesquisado. Dada a popularidade em Madrid do insigne aristocrata, que quando foi como embaixador para São Petersburgo, mandou colocar ferraduras de pratas nos cavalos de sua carroça, e cujas prodigalidades se fizeram famosas, nada tem de estranho que estendesse os benefícios de seu hospital particular a quantas famílias do bairro das Vistilhas, Rua da Redondilha e de Dom Pedro o necessitassem. Ademais, além do serviço médico, facilitava os medicamentos e as pessoas necessitadas eram auxiliadas economicamente até em sua cura. Foram médicos desta enfermaria os doutores Capdevila e Lacaba. E aqui tem alguns elementos interessantes, né?
Por quê? É um hospital com as características parecidas com aquelas que são descritas no livro Sublimação. O único hospital que eu encontrei na história de Madrid com essas características, neste livro, que está disponível, que qualquer um pode ler, que era por um duque de Osuna, e esse nome também tem um detalhe que eu vou contar para vocês já já no próximo slide, e ele era assessorado por um médico cujo sobrenome era Capdevila. E quando vamos lá para o conto Nina, nós vemos que um dos médicos que era unha e carne com o Ramiro de Montalbán se chamava Carlos de C. C. Sobrenome C. Capdevila. É possível? É. São especulações possíveis? São. Será que estou louco? Acredito que não. Posso estar errado, mas louco eu acho que não estou. E olha que interessante. No livro, eu vou voltar aqui, vou adiante. No livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Ivone diz que o verdadeiro nome do Charles na última existência foi de Guzmán, o sobrenome dele foi de Guzmán. Aí dá que se perguntar, será que foi na última existência mesmo ou foi em uma outra existência? Por que eu digo isso? Porque o Guzmán, olha aí, mais de uma citação do Guzmán, mais de um trabalho mediúnico, era uma família muito antiga na Espanha, família de nobres. O Duque de Osuna, que era o nono Duque de Osuna, se chamava Pedro de Alcântara Teias Girón. E ele era filho de um Pedro Teias Girón e Pérez de Guzmán. Olha aí. O Duque de Osuna, o nono Duque de Osuna, responsável por aquele hospital, ele era da família de Guzmán. Ele possuía o sobrenome de Guzmán, o mesmo sobrenome que Ivone disse que era um dos que foi em algum momento, podemos dizer assim, estou especulando, claro, e aí tem uma série de questões que o tempo não permite, mas dá o que pensar, ou não dá o que pensar? Claro que dá. E se nós recorrermos às chaves de compreensão, olha lá, nessa história nós poderíamos ter aí, olha, a reunião de trechos de mais de uma existência, supondo que os fatos do conto Nina aconteceram realmente naquela época, o que nos impede de entender que foi tomado de empréstimo aquelas informações do final do século XVIII e adicionadas àquela história que aconteceu no século XIX? É possível. E substituição de nomes, datas e localidades. Você fala de Ramiro de Montalbán, e bem poderia ser Guzmán, embora o primeiro nome também talvez não fosse verdade, e o Carlos de C. Esse C. talvez bem pudesse ser Capdevila. Bom, gente, a grande verdade é que tudo isso são especulações. Não são especulações arrancadas da minha cabeça do nada, são especulações que vêm da análise do que eu trouxe no início, das falas todas, todo o embasamento doutrinário está ali, e dos fatos que me apareceram, que me surgiram ao longo da pesquisa. E por isso, né, mais uma vez eu apelo para vocês, para a frase do início, né? Vamos abrir a mente. Mentes são como paraquedas, funcionam somente quando abertas. E essas possíveis conexões, essas possíveis especulações, só nos é possível fazer se de fato abrirmos a mente para considerar a possibilidade de que as chaves de compreensão apresentadas por Ivone Pereira não são elementos retóricos, nem são apenas teóricos. Eles falam de uma realidade, especialmente da realidade dela própria, dos romances que ela escreveu. Então, por que não usá-las para abrir as portas e os cadeados que estão presentes na sua obra, para tentarmos entender melhor, de fato, como tudo aconteceu? É isso, gente. Muito obrigado a vocês pela escuta, pela paciência, e espero que, havendo perguntas aí, nós possamos conversar mais um pouquinho, tá bom? Um grande abraço. Muito bom, querido Pedro Camilo, excelente. E aguçou muito aí, né, a nossa curiosidade em cima em relação a esses livros, a esses romances, né? Nós que estamos, né, sempre buscando compreender, entender, e buscamos também, né, esses grandes estudiosos que trazem, né, vocês aí que pesquisam sobre a vida e a obra da Dona Ivone, e a gente fica aguardando, né, e também, né, buscando aí, né, aguçando, né, a nossa intenção, a nossa vontade cada vez mais de compreender. Excelente. E a gente está aí aguardando, né, daqui a pouquinho você trazer o resultado dessas pesquisas, dessa toda a análise sua aí.
Vamos ver se tem perguntas aí no chat. E depois, quando terminar as perguntas, eu esqueci de te falar, peço a gentileza que, quando terminar, você finalize com a prece, ok? Aí tá as perguntas. Na verdade, é um comentário da Neise, né? Obrigado, querido Camila, por trazer tantas informações preciosas sobre os personagens do romance de nossa amada Dona Ivone. Obrigado também, querida, pelo seu carinho. E aí, Regina, eu aproveitar esse tempinho, vou comentar. A Cíntia estava bem ansiosa aí, eu contei, né, Cíntia, alguma coisa aí. Uma das conclusões que são inevitáveis, uma das conclusões inevitáveis é a seguinte: os fatos não aconteceram exatamente como estão ali, né? Nem aconteceram exatamente na época que está marcada nos livros, tá? Não é à toa que quando a gente tenta fazer uma linha cronológica, os períodos não batem, né? Não batem exatamente porque eles foram marcados ali para não bater. Se a gente vai para a chave de compreensão, o despiche era proposital, né? As datas eram colocadas de forma equivocada exatamente para que a gente não conseguisse identificar perfeitamente os personagens. Então, assim, uma vez eu conversava isso com uma pessoa, alguém disse assim: Pedro, mas olha, você vai arranjar muito inimigo aí, porque tem gente no movimento que fala, né, dessas vidas, dessa forma, acontecer daquela maneira, aquela linha. Eu disse: olha, se as pessoas que quiserem me ter como inimigas, aí é uma opção delas, né? Porque o trabalho não é pessoal, no sentido de que estou fazendo algo para derrubar o que alguém diz. Não, eu estou sendo sincero em trazer o que pesquiso. Uma outra pessoa até me disse assim: Pedro, você vai arranjar mais confusão falando essas coisas do que outra coisa. Eu digo: olha, não estou preocupado, é que quem quiser fazer confusão, faça, porque... E veja, minha fala foi muito clara, né? Eu não estou inventando nada, é tudo achado de pesquisa, de buscas, né? E a gente não tem objetivo nenhum de confrontar ninguém, de colocar em xeque o pensamento de ninguém, mas, como eu disse, é preciso abrir a mente, né? Se nós estivermos preocupados com a verdade, a gente vai abrir a mente para, pelo menos, considerar a possibilidade. Se a gente estiver preocupado com questão pessoal, em defender ponto de vista, aí cada um vai fazer a sua opção, né, e vai defender seu ponto de vista a todo custo. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é, inclusive, veja que é algo inicial, mas com muitos elementos, né? Não tenho nada ainda fechado, mas com muitos elementos, e eu estou me expondo até para, e isso vai ficar gravado na internet aí, me expondo até para que as pessoas critiquem, né? Olha, Pedro, eu acho que você está equivocado, eu acho que esse detalhe não é assim, o outro detalhe é de outra forma, porque pesquisa é isso, né? A gente tem a possibilidade de refazer, não tenho qualquer objetivo, né, senão tentar entender, né, o que de fato aconteceu e proporcionar a cada um de nós reflexão, né, e mostrar como é mais belo. Eu acho que essas questões deixam a história, as histórias, né, que estão narradas, e a história da Ivone muito mais bela, né, mostra como era muito mais complexo o processo e não tão simples como a gente pode imaginar. Então, é uma consequência inevitável, Regina. Aquela cronologiazinha que está lá nos livros, ela não corresponde à realidade, e se a gente for por ali, a gente se perde, como de fato a gente não consegue entender direito o que aconteceu. Exato, Carmen, né? É um estímulo para a leitura. A Carmen dizia aí. Tem um fato que eu não contei, por exemplo. Nessa vida, Nina, eu conversava com a Elizabeth Opert. Eu tenho muitas outras coisas, eu dizia nos bastidores para vocês, que eu ainda não tenho condição de afirmar e de apresentar, porque eu não consolidei, né? Mas a Elizabeth me falou de muitas coisas, ela foi sobrinha da Ivone, ela guarda, inclusive, documentos da Ivone ainda. E tem um documento que é uma carta que o Charles escreveu para a Ivone, uma carta de muitas páginas, só que tem coisas muito pessoais. Naquele período que é narrado por Ivone, em que ela passou 2 meses acamada, quase que em coma, né, por ter passado por um transe pessoal lá, um drama muito, muito delicado, que eu também nem falo sobre isso, porque ela não falava sobre isso, não dizia o motivo. Eu acho que eu não tenho o direito de invadir a privacidade dela, embora eu saiba o que tem acontecido. Mas durante aquele período, Charles escreveu uma carta através dela, falando de uma série de coisas pessoais dela, inclusive da última encarnação, né? Dando detalhes. E a Beth disse: olha, Pedro, a tia Tuti não divulgou a época, e eu também não tenho coragem de divulgar, e não deixarei que essa carta seja divulgada, porque ela tem coisas muito pessoais e muito graves. Mas de algumas coisas que ela podia falar, ela me disse: olha, por exemplo, na carta, o Charles dizia a ela que na última existência, ou na existência dela como filha dele, né, que a mãe dela teria desencarnado quando ela tinha 3 anos de idade. Né? E aí esse é um detalhe, por exemplo, que vai ao encontro de outras informações, né, que às vezes que nós recebemos de outras fontes.
E o que é que eu quero... Eu digo isso para dizer o seguinte, a gente não tem... Para reforçar a tese, né? Um romance, ele recria a realidade, né? Então, se tem num romance, por exemplo, que a mãe da Ivone estava encarnada ainda quando ela tinha, sei lá, 15 anos ou mais, e, na verdade, ela tinha 3 anos quando a mãe desencarnou, isso não significa que a história é mentirosa, né? Significa que, na recriação, né, do romance, né, aquele personagem tinha uma função dentro do contexto e ela, então, foi retratada daquela forma. Mas o que é que eu quero reforçar também com isso? Que os romances, eles não reproduzem ipsis literis, ou seja, literalmente, aquilo que aconteceu. Eles recriam a realidade e as chaves de compreensão estão aí para que a gente possa entender isso e lidar com isso. Então, é muito mais complexo, é muito mais de detalhe, e a gente vai aí tentando puxar esse fio, encontrar muita coisa, porque tem muita coisa para ser encontrada. Bacana. Vamos ver aí, tem mais alguma coisa aí no chat? Mônica, o Wellington. Aí. Regina, um abraço, minha amiga lá de São Paulo. Tomara que sim, viu? Tomara que eu mereça. E a dona Ivônia, ela é um pouquinho rigorosa. O importante são os ensinamentos contidos no romance. Dados locais são ajuda. Exato, Eliane. Agora sim, do ponto de vista histórico, é importante. Eu fui, por exemplo, um dos fios que eu puxei lá nas Voragens, tem uma descrição da Ruth quando chega a Paris, dizendo que ela saiu em determinada localidade na França para chegar a Paris. Aí eu fui para o mapa da época, fui tentar encontrar o mapa da época, que não dá para olhar o mapa de hoje para entender a época do século XVI. E no mapa da época era interessante, Regina, porque assim, os lugares que o personagem menciona existiam de fato e estavam ali na sequência do roteiro possível para chegar até Paris. Isso revela uma filtragem mediúnica da Ivone fora do comum, né? Os detalhes que ela tinha capacidade de perceber, enfim. Tem coisas muito legais que reforçam a existência da imortalidade da alma, que reforçam a qualidade mediúnica da Ivone, e que eu volto a dizer, essas entranhas aí, esses meandros dessas fusões de história só tornam o conteúdo mais bonito. Márcia Damasceno, minha mãe aí, dizendo, olha, muito bom, Camilo, novas informações, pesquisa e especulação sobre a Ivone e a obra, exatamente. A Cíntia diz alguma coisa aí também. Continue, Pedro. Cíntia, que é lá de Paulo Afonso, do Grupo Espírita Ivone Pereira, do NEIP, no Núcleo Espírita Ivone Pereira. Você está fazendo uma pesquisa fundamentada, isso é o que importa. Ivone, com certeza, deve estar ajudando, tomara. E apoiando essas pesquisas, até porque atesta o que ela mesma afirma na onda. Quero acreditar que sim, viu, Cíntia? Como ela diz em relação a Bezerra, ainda que não seja verdade, eu quero que seja, né? E é isso. Abraço, Regina, para você também. Eu acho que o pessoal não está querendo perguntar, não, viu, Regina? Acho que o pessoal está aí ainda meio sem saber se acredita, se não acredita, o que é que pensa. Ai, a Márcia de novo. Isso. O que está me faltando é tempo, né? Porque teria que ser uma pesquisa que requer um aprofundamento e que, infelizmente, no momento o tempo não me permite. Mas, quem sabe se outras pessoas não se juntam aí, né? Para reforçar alguns elementos, né? E quem sabe descobrirmos, né? Tem uma pista muito boa da época da Noite de São Bartolomeu, não vou entrar em detalhe, mas tem um personagem lá que é mencionado, tem uma família que é mencionada diversas vezes no livro, ligada aos eventos, e eu acredito, concordo com a sobrinha da Ivone, que talvez essa família tenha alguma ligação específica com este fato aí, né? Só que é uma história, dona Regina, e pessoas que estão me ouvindo, que muda muito, 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 muito tudo que está narrado. E aí, para poder a gente falar sobre isso, eu preciso ter muito fundamento, né? Ter realmente uma base boa, e por isso eu não me ouso a falar. Mas em breve, quem sabe, com mais elementos, quem sabe num próximo mês de Ivone, a gente fale sobre isso, né? O próximo ano de Ivone aí pode ser que a gente tenha, né, bastante conteúdos novos, né? Você trazendo bastante coisas aí, completando essa sua pesquisa, trazendo da sua pesquisa, né? Inclusive, eu vou te perguntar, não botei no chat, mas vou te perguntar, com relação àquele livro, né, que eu acho muito interessante, Entre Cartas e Recordações.
Certa feita a gente conversou aqui em Niterói, quando você veio, acho que até que foi um ano para Setembro Amarelo, a gente conversou e eu te perguntei a respeito das cartas. Tem mais cartas que não estejam ali naquele livro? Tem. Já para o livro, eu não tinha colocado todas as cartas, né? Havia cartas que eu não julguei que valia a pena estar, e depois me chegaram outras. Chegaram cartas de uma pessoa lá do interior de Minas Gerais, a mãe da Clícia, uma pessoa queridíssima lá de Minas Gerais, que foi amiga da Ivone. Chegaram cartas do amigo Denizar, de São Paulo, ele disse até que estaria nos escutando hoje. Um abraço para você, Denizar. A tia dele trocou muitas cartas com a Ivone, chegou material. Eu penso, tem entrevistas, acho que tem 2 entrevistas dela inéditas. Eu penso, Regina, em disponibilizar esse material, talvez até gratuitamente na internet. Eu não tive tempo ainda de parar para trabalhar com esse material, né? As entrevistas, por exemplo, elas têm que ser transpostas, né? Elas têm que ser escutadas e escritas, né? Então, eu não tive tempo ainda de parar para fazer isso, tá? E eu quero também, uma outra coisa que eu quero fazer eu tenho os áudios de quase todas aquelas entrevistas do livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Eu quero pegar esses áudios, né, dividi-los e colocá-los à disposição na internet. Mas, é como eu disse, infelizmente falta tempo para poder fazer isso aí sozinho, tá? Mas tem muita coisa bacana aí para divulgar. Então, essas outras cartas não viriam em formato de livro, sim em formato de... que se eu disponibilizaria lá talvez no e-book. Talvez no e-book. Como eu tenho, eu tenho vontade de escrever pelo menos 2 livros sobre Ivone. Tem 2 livros que estão na ideia, né, para escrever. Eu fui fazendo ao longo do tempo alguns anexos, né? Por exemplo, em Pelos Caminhos, que é um livro de entrevistas dela encarnada, eu coloco alguns anexos, né, dos achados da época. E Devassando a Mediunidade, eu também coloquei anexos. Então, eu posso até colocar alguma coisa disso como anexo a um desses livros que vão surgir, né? Mas é algo para se trabalhar, tem material. Eu não pensava em fazer um livro exatamente, mas é possível, né, até um e-book. Eu queria esse material das cartas e das entrevistas, eu tenho pensado em fazer um e-book para disponibilizar gratuitamente na internet. Olha, as cartas dela, nesse livro, como é que é? Cartas e recordações, tem muita entrevista, né? Tem muita orientação que ela dá. Nossa, preciosa ali, mas preciosa mesmo. E é uma pena, viu, Regina, que é um livro pouco conhecido. Eu até hoje não esgotei a primeira edição dele, né? Então foi vendida a toda edição. As pessoas não se aperceberam desse livro, né? Da importância desse livro. Nossa, muita orientação bacana dela, em termos até de pergunta, que alguns fazem a respeito de trabalho de desobsessão, orientações dela mesmo, muito bacana. Muito bacana mesmo. Sim. O Ivan, né? Eu não sei, Ivan, eu não sei se você pegou o meio da palestra, né? Como você fala aí, a técnica de Ivone para alterar, na verdade não é nem dela, né? Ela não fazia isso conscientemente. Eram os espíritos que faziam. Né? Para alterar algumas informações, está justificado na própria tradução do livro As Vantagens do Pecado, muitos podem estar entre nós. Olha, na verdade, como eu disse, as chaves de compreensão que ela apresenta estão lá no livro Recordações da Mediunidade, Recordações da Mediunidade, no capítulo, se não me falha a memória, esse arquivo, o capítulo que ela fala sobre o suicida de Petrópolis. Ela conta a história do suicida de Petrópolis, né, quando ela desembarca lá na estação de Petrópolis e todo aquele enredo. E aí ela diz, né, que os espíritos costumam mudar as datas, fundir personagens e tal, uma técnica usada pelos espíritos, né, não propriamente utilizada por ela, não era intencional dela. E ela tem um detalhe, eu vou deixar só mais uma coisa no ar aí, para que a gente reflita, né? Eu hoje, depois de tantos anos, depois de 2 décadas de estudo, eu vou olhando, eu vou pesquisando e vou refletindo, e eu me pergunto, né, de quantas vidas, de fato, a Ivone lembrava, né? Porque, ao que me parece, a recordação específica que ela tinha, digamos assim, que de fato estava marcada na memória, que brotava, era aquela lá da última encarnação, né, que perturbou muito ela, inclusive na infância. Mas as outras histórias, a rigor, ela conheceu pelo que os espíritos mostraram, né? Os espíritos mostraram a ela as histórias. Então, uma coisa é eu lembrar do que os espíritos me mostraram, outra coisa é eu lembrar e os espíritos me mostraram. Então,
é algo também que eu deixo aí, tem o Ivan aí, tem a Cíntia, tem um bocado de gente aí que estuda a Ivone Pereira, eu deixo também aí uma provocação, né, para vocês que estudam, né? Será que, de fato, ela lembrava mesmo dessas existências ou ficou em sua memória aquilo que os espíritos mostraram? E o que os espíritos mostraram foram as histórias dos romances, né? Ou seja, as histórias já recriadas, já recontadas, de acordo com a expressão que iria ser impressa nos livros, né? Então, é muita coisa. Eu acho que isso se aplica ao Chico também, tá? Eu não tenho dúvida. Eu dizia a Denise Lino, eu conversava com a Denise Lino no mês passado, no final do mês passado, de julho, a gente se falou sobre alguma coisa, um detalhe, a Ivone reputa o livro Paulo Estevam como o mais belo livro que os espíritos deram, né, ao mundo. Eu não lembrava dessa frase. A Denise me procurou e disse, Denise, eu não lembro não, vamos procurar. E aí o pai dela acabou achando, eu disse, eu vou até mencionar na minha palestra. E eu dizia a ela, olha, Denise, eu acho muito injusta a forma como alguns espíritas tratam este livro e acusam o Chico de uma série de coisas. Porque é um romance, gente, né? É um romance, é uma biografia, ela lembrou, olha, no prefácio está dito que é uma biografia romanceada. Então é uma recontagem, é uma memória afetiva do Espírito Emmanuel a partir do que ele ouviu, e não tem que ter uma fidelidade histórica. Até porque o que é a verdade? Jesus calou diante dessa pergunta, né? O que é verdade em termos de história? Não sei. Há achados históricos de hoje que podem ser desmentidos daqui a 10 anos, 20 anos. Então, eu acho injusto os ataques que o Chico sofre por conta desse livro, porque não guarda equivalência com determinados aspectos históricos, porque, gente, não é um livro de história. É um romance, né? É um romance histórico, mas, antes de tudo, é um romance, né? E é uma narrativa afetiva do Emmanuel sobre os fatos que aconteceram. É uma leitura do Emmanuel. Da mesma forma, os romances da Ivone Pereira, aquilo que está lá registrado, são os registros afetivos do Charles, né? O Charles tinha um objetivo com aquelas histórias, um objetivo imediato, que era junto a ela, né? Era um processo deles também ali, né? de ajuste, e um processo imediato, um objetivo imediato, que era junto ao movimento espírita, tá? Então, os livros atendem a essas finalidades. Os livros não têm a pretensão de ser uma expressão fiel da realidade. E aí eu digo, a gente não pode ler os livros como se fosse uma narrativa literal, e a gente tem que entender que ali existem cadeados e portas a serem abertas, né? E independente disso, o mais importante dali é o conteúdo, é o que se aprende a partir daquelas histórias, tá? Mas Regina, eu preciso ser sincero, né? E eu disse a Beth, olha, Beth, se eu me convencer do que você está me contando, eu nunca mais vou poder falar dessa história da mesma forma, porque eu não vou poder me trair, né? Se eu entendo que a história não aconteceu daquela maneira, quando perguntado, eu tenho que falar como acho que aconteceu, né? Assim como vocês sabem, né? Você, Regina, Carmen e outras amigas do JEIP, sabem que aquela história do Roberto de Canaleiras não aconteceu bem daquele jeito. Eu não posso contar essa história ainda. Eu tenho que esperar uma pessoa desencarnar para poder contar melhor aquela história, né? Então, aquele reencontro da Ivone, deixo aqui a casca de banana, para mim mesmo, né? A armadilha para mim mesmo, aquele encontro da Ivone com o Roberto reencarnado, aquilo precisa ser recontado, né? Ela acreditou sinceramente naquilo, mas como ninguém é bom juiz em causa própria, né? E como os médios costumam se atrapalhar muito, às vezes, com as questões que são relativas a eles próprios, principalmente quando dizem respeito ao coração, né? que é um grande pregador de peças, a gente precisa olhar aquela história com muito carinho, com muita atenção. Cíntia, aparece o Henri d'Angoulême. Existe um único filho bastardo atribuído ao Henrique II, que é o Henri d'Angoulême, mas que não tem nada a ver com o Luiz de Narbonne. Não guarda relação nenhuma. Né? Eu volto a dizer, a minha crença, o que eu acredito, o que eu especulo o Luiz de Narbonne foi montado, aquele personagem, daquela forma como está ali, ele não existia. Né? Da forma como está descrita. Existiu aquele espírito envolvido nos dramas, né? E se você vir, né, está dito lá em vários momentos que era um espírito que fazia parte da mesma família espiritual dos Bretecourt de La Chapelle, e na verdade, se estiver certa especulação, fazia parte da mesma família de encarnado. E está tudo ali, está tudo dito. A descrição que é feita
do Luiz de Narbonne como tendo sido criado por um Monsenhor DB e tal, e existe em um personagem da época, um outro personagem da época, que não era filho bastardo do rei, né? Mas que corresponde. O Monsenhor DB existe. Existe o Monsenhor de um sobrenome, entende? Que criou um sobrinho, e que esse sobrinho teve participações decisivas nos eventos da Noite de São Bartolomeu. Um sobrinho que morreu em circunstâncias semelhantes ao Luiz de Narbonne, né? E que depois foi vingado por uma irmã que muito o amava, que perpetrou uma vingança, né, em função da morte dele. Tá? E nessa família, dá tranquilamente para identificar, inclusive, os Bretencourt de La Chapelle, que são mencionados lá no início do livro. Aquela formação lá dos filhos do grande conde Bretencourt de La Chapelle. Quer ver uma coisa que eu conversava aqui em casa hoje, que é a seguinte: algo que não está explicado para mim no livro Nas Voragens do Pecado. Quando a família Bretencourt de La Chapelle recebe a carta do Luiz de Narbonne, né, dizendo que eles deveriam ou se converter ao catolicismo ou sair das terras para poder não morrerem, a família, eu reli tudo isso hoje, inclusive, a família faz uma reunião para decidir o que fazer. E aí, o que é que eles decidem? Decidem ficar, mas mandam Ruth para outro lugar. Ruth era uma jovenzinha, sei lá, de 15, 16 anos. 15 anos. Né? De 15 anos. A questão, Regina, é que, além de Ruth, havia crianças também. Né? O conde, que é o Carlos Felipe, tinha netos. Por que somente Ruth foi levada para não morrer e as crianças ficaram para morrer? Entende? Então, é algo que não está explicado no livro. Por que as crianças ficaram para morrer e Ruth não? Né? Se dentre as crianças era a mais velha, porque ela cuidava dos sobrinhos, está dito lá, que ela cuidava, brincava, era muito amada pelos sobrinhos. Então, isso na história não bate. Né? Esse cuidado com ela e o não cuidado com as outras crianças não bate. O que me leva a crer, com os outros elementos, que eu não tenho como falar agora, que aquela história é um pouco diferente. Né? Que aquela história não é exatamente daquele jeito, mas, quem sabe, nos próximos dias. Eu sei que vocês ficam chateadas, mas eu não vou colocar minha cabeça na guilhotina sem ter fundamento. Mas volto a exortá-los. Leiam, voltem a obra com outros olhos. Né? Tentem observar essas coisinhas para perceber, olha, tem coisas e coisas aqui que a gente pode realmente enxergar de forma diferente. De fato, Regina, né? É verdade. Eu acho também. Precisa ser mais divulgada. É uma pena que as pessoas, os que estão chegando agora, conheçam um pouco, né? A riqueza da obra da Ivone Pereira, que não é grande no sentido da quantidade, né? Não é volumosa, mas que é extremamente proveitosa e rica de informações. Verdade. Gratidão também, Geipe. Né? Gratidão aí a vocês pela oportunidade. E espero que a gente se veja, né? A gente se vê por aí. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí. Talvez mais próximo do que você pensa. Vamos aguardar, né? Quanto tempo a gente ainda vai ficar dessa forma virtual. Mas em 24 de dezembro de 2021, o GEIP completa 15 anos. Quem sabe, não sei se talvez ainda de forma virtual, a gente vai estar comemorando aí esses 15 anos do GEIP, né? Não sei, vamos ver o que a gente traz e, de repente, mais rapidinho você esteja aí de volta, né? E Carmen já até colocou, eu não acompanho muito aqui, eu fico bem perdida. Aí, ó, Carmen mesmo fazendo, quem sabe, né? Entendo. Isso. Quem sabe, Carmen? Quem sabe? Depende do cachê. 24 de dezembro. Aí a gente não sabe, deu o dia, mas a gente está aí, o Ivone, completando 15 aninhos, né? Sim. Então, Pedro Camilo, a gente só tem a te agradecer. Excelente, muitíssimo obrigado. A gente agradece sempre por essa sua disponibilidade em estar, né, trazendo, né, para o GEIP, em estar também, né, nos ajudando, nos auxiliando a divulgar, né, durante todos esses anos a vida e a obra da Dona Ivone. E a gente deseja ardentemente que você seja bem-sucedido aí e que receba todo o amparo, proteção, né, da espiritualidade nessa sua pesquisa. Okay? Obrigado, querida. Gratidão mesmo.
Vamos em frente. Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esta tarde, noite aqui para mim, de reflexões, de aprendizados, de boas provocações, né? Provocações que nos convidam a pensar, a refletir, a buscar cada vez mais as lições que o Espiritismo tem a nos proporcionar, encontrando ainda a querida Ivone Pereira como médium desse processo. A sua vida e a sua obra continuam a ser discutidas, continuam a ser lembradas, e ela vai continuando a cumprir essa função de médium, intermediando, portanto, as nossas buscas, as nossas reflexões, os nossos aprendizados. Que ela possa receber a nossa gratidão neste momento, as nossas vibrações de gratidão, de carinho, que o GEIP, dentro de sua tarefa, continue persistindo, continue mantendo essa chama acesa em torno do Espiritismo, em torno das obras da Ivone, que cada um de nós que estamos assistindo a este momento, seja os que estão ao vivo ou os que virão depois, também possam se sentir abraçados e estimulados, não só a buscar as obras de Ivone, mas também a divulgar a sua obra, o seu exemplo de vitória, uma vitória silenciosa, mas que insiste em fazer barulho junto a nós, aos nossos ouvidos e, sobretudo, junto aos nossos corações. Que Jesus nos abençoe e guarde e que possamos ter um final de semana de paz. Que assim seja. Assim seja. Obrigadíssimo, querido Pedro Camilo. E até mais, né? Até, querida. Se Deus quiser. Obrigada. Tchau, tchau para todo mundo. Beijo. Tudo de bom.